Estamos de volta com Rede Notícia. Agora recebemos nos estúdios da TV Horizonte, da Rádio América FM, da Cultura AM, a vereadora por Belo Horizonte, Marcela Trópia, do Partido Novo. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigado por ter recebido nosso convite e aceito o nosso convite, antes de tudo. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês. 12h e 36 minutos. Marcela, vamos começar falando de uma iniciativa bem bacana que você apresentou e está fazendo diferença na vida de muitas pessoas, que é o mutirão para cirurgias de endometriose. A gente não faz a mínima ideia de quanto isso é terrível para a mulher que tem. Causa problemas dos mais diversos e conseguir fazer com que pessoas que não teriam qualquer tipo de possibilidade de receber uma cirurgia é algo que você garantiu através de uma emenda parlamentar, né, Marcelo? Foi isso mesmo. A ideia dessa parceria com Baleia já era uma ideia antiga, o Hospital da Baleia é parceiro do mandato há muito tempo, mas eu descobri que existia uma fila de 120 mulheres em Belo Horizonte que já tinham o diagnóstico para serem operadas e não conseguiam ser operadas por falta de recurso no SUS. Além disso, a cirurgia que elas iriam fazer seria uma cirurgia muito invasiva, porque o SUS não cobre a compra das pinças da videolaparoscopia. Eu já estou virando uma especialista em cirurgia de endometriose, né, gente? E aí eu indiquei o recurso equivalente a 60 cirurgias. Sábado agora a gente completa 30 mulheres atendidas com esse mutirão. E o problema, que é um problema bom, é que a fila está só crescendo, porque quanto mais a gente divulga a iniciativa, mais mulheres que sentem dor intensa, que sofrem caladas com endometriose, querem saber como que elas podem operar. E é uma doença da modernidade, né? Porque é uma doença que normalmente é causada por desdobramentos em relação a ciclos menstruais e causa problemas terríveis, é aderência na região do abdômen. Eu tive uma prima que infelizmente já não está mais entre nós, faleceu bem jovem, inclusive, que tinha problema de endometriose e isso foi ser diagnosticado. Depois ela passar por uma série de quase 10 cirurgias. Aí isso lá no início da década de 90. Então, meu Deus do céu, é algo que ainda tem muita gente. Tem mulher lá que esperava mais de um ano, né, Marcela? Não, mais de um ano é um caso até promissor. Tinham mulheres desde 2017. Que isso, Marcela? De 2022, que estavam aguardando na fila e o risco cirúrgico se perdia. Essa dor da endometriose é uma dor muito estigmatizada, porque essa mulher chega no consultório, fala que tem muita dor ao menstruar. Todas nós temos. É cólica. Não, toma um remedinho aqui. Só que é uma dor que ela desmaia, que ela não consegue levantar da cama. E quando o endométrio vai multiplicando de maneira desordenada, ele vai para o intestino, como você falou, ele pode ir para o reto, ele pode gerar até a remoção do útero dessa mulher e deixá-la infértil se ela não fizer a cirurgia a tempo. Você falou que as 60 cirurgias estão para ser concluídas, né, e que a fila só cresce. Quantas cirurgias ainda podem ser realizadas? Tem uma meta e um objetivo de continuar com esse projeto? Bom, se for me perguntar, o meu sonho grande é zerar essa fila no estado de Minas Gerais. Eu já visitei a Secretaria Estadual de Saúde. Vocês têm esses dados? Nós ainda não temos esse dado porque a saúde da mulher, ela ainda não é considerada uma especialidade a ponto de ser estudada com esses números, com esses indicadores. Mas eu provoquei a Secretaria para a gente saber o tamanho dessa fila. Hoje ela está em 150 mulheres no Hospital da Baleia. Mas a gente sabe que o Hospital da Baleia não é referência para o estado inteiro. Ele atinge uma gama de outras cidades, né, na região metropolitana. Mulheres de São João del Rei vieram aqui fazer cirurgia, de Porteirinha, mas e o resto do estado? E no Triângulo? E no norte de Minas? A gente tem condição de fazer os diagnósticos na rede dos municípios, na rede primária? Como que está essa política em âmbito estadual? Porque realmente é um problema muito grande e só o Hospital da Baleia não vai dar conta e nem a minha emenda vai conseguir custear todas essas cirurgias. Você vai destinar mais dinheiro esse ano de novo? Vou indicar, sabendo o número até o final do ano, por volta de outubro, eu consigo indicar para o ano que vem para zerar a fila que eu sei em outubro. Mas em 2026 essa fila vai voltar a crescer e eu vou ter que fazer esse processo de indicação até a gente entrar num fluxo normal de atendimento, porque a gente está atendendo uma demanda reprimida. Porque como o hospital não tinha condições de operar com essa cirurgia mais moderna, eles preferiam não colocar uma mulher de 30 anos numa cirurgia que é de alto risco, de recuperação muito grave e que poderia deixá-la infértil. E agora, com a cirurgia mais moderna, surge essa demanda reprimida que se está assim em Belo Horizonte, com certeza está no estado. Esse mutirão só atende as mulheres que já estavam na fila ou outras mulheres que estão sabendo agora podem procurar participar? Elas podem procurar, mas o mutirão ele está trazendo as mulheres que já estavam com o encaminhamento para a cirurgia. Vale até explicar.
Como que funciona? Tem muita mulher me chamando no Instagram e, gente, eu não consigo colocar vocês na fila. É importante procurar um centro de saúde para fazer um atendimento com uma ginecologista ou um ginecologista. Ele vai fazer um exame para confirmar que é endometriose e para confirmar se é um caso de cirurgia, porque pode ser que somente com a medicação essa mulher não precise da cirurgia. E aí esse médico é que faz o encaminhamento para especialidade, que a gente chama que é o Hospital da Baleia ou outros hospitais que façam essa mesma cirurgia. Então não existe uma fila da Marcela Troppi, eu estou fazendo tudo junto com o SUS, junto com o Hospital da Baleia, que já tinha uma lista de mulheres que fizeram consultas lá atrás e que estavam aguardando a tão sonhada cirurgia. Infelizmente, a gente sabe que essa é somente mais uma das filas de cirurgia eletivas que a gente tem em Belo Horizonte, né? E em todo o país. Talvez seja o grande gargalo que a saúde tem hoje para ser resolvida, a questão das cirurgias eletivas. Tem esse imbróglio todo Maria Amélia Lins, que vai, não vai, e acabou não tá indo para nada, e a gente está com essa situação complicada até agora. Marcela, essas cirurgias, você falou que foram destinados um dinheiro de emenda, aquela emenda... Emenda impositiva do vereador, né? 600 mil reais aproximadamente. É uma demonstração de que esse dinheiro público, sendo destinado de maneira correta, é um dinheiro público bem investido, porque quando se instalou a questão da emenda impositiva em Belo Horizonte, foi uma falação pra caramba. Porque agora o vereador vai ter grana para poder jogar para lá e para cá, e muitas das vezes esse dinheiro joga de mau uso. Esse exemplo, por exemplo, é um exemplo claro que a gente está vendo que esse dinheiro foi bem utilizado, está servindo à população. Exatamente. Se o dinheiro da emenda impositiva resolve um problema concreto para a população, que muitas vezes o setor público não dá conta de tudo, é papel do vereador direcionar para onde tem que ser a aplicação dessa política. E eu fui mais além. Eu conversei com o Hospital da Baleia e eu falei, me dê um problema numérico e concreto. São quantas mulheres que precisam do quê? Tem uma fila, a gente consegue zerar? Porque a política ela tem que ser focalizada. Senão a gente joga esses 600 mil para o Hospital da Baleia, eles vão gastar, por exemplo, com o abatimento da dívida, que a gente sabe que eles têm, com o custeio, e aí você não consegue mostrar para a população como que o recurso foi empregado. Não está muito mais fácil de comunicar, de prestar contas? Eu sinto que essa é a tendência que os políticos têm que ter, de resolver problemas concretos que conseguem ser medidos para ser transparente com a população de como que esse dinheiro está sendo gasto. E óbvio, né? Eu tenho 60 histórias para contar agora de como que eu resolvi esses problemas muito melhor do que um dinheiro disperso ali no orçamento geral do Hospital da Baleia. É verdade. Estamos conversando com a vereadora por Belo Horizonte, Marcela Troppi, do Partido Novo, e no próximo bloco nós vamos falar de economia, vamos falar sobre um assunto que impacta a mobilidade urbana aqui em Belo Horizonte. 12h43, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, 12h47. Seguimos aqui com a conversa com a vereadora por Belo Horizonte, Marcela Troppi, do Partido Novo. Marcela, você é autora de uma lei que inclusive já foi sancionada no início de abril, que defende, né, que na verdade não defende, né, cria um marco municipal das startups. Belo Horizonte chegou até uma época, né, ser considerado um vale de startups, São Pedro Valley. São Pedro Valley, né, que é com a criação de vale de startup. E quando a gente fala de startup, tem muita gente que não sabe nem o que é, né? São aquelas empresas embrionárias, né, e que pode render muitas soluções. Como é que está esse andamento para a efetivação mesmo desse marco e como é que funciona esse marco? Explica para a gente, por favor. O marco das startups, para mim, é o caminho para a política daqui para frente. As soluções que existem hoje, muitas vezes, os problemas da cidade, elas são antigas, elas não foram atualizadas e o marco permite que a prefeitura teste outras soluções mais criativas, tecnológicas, de baixo custo, sem precisar fazer uma mega licitação de 10 milhões de reais. Com 50 mil reais, com 30 mil reais, a prefeitura consegue testar ao mesmo tempo 3, 4 empresas e ela só contrata se ela gostar da solução. Então, por exemplo, um problema que o prefeito já me disse que pretende resolver utilizando tecnologia é a sincronização dos semáforos na cidade. Se os semáforos não estão funcionando, é possível trazer startups que estão resolvendo esse problema em Campinas, que estão resolvendo esse problema mundo afora, para virem para Belo Horizonte testar a sincronização, fazer um monitoramento maior, coordenando o fluxo de pedestres das esquinas, junto com o COP, que é o Centro de Operações da BH Trans, que já faz esse trabalho, e a gente consegue dar mais fluidez para o trânsito com tecnologia.
Então, a cidade de Belo Horizonte precisa disso para diferentes áreas e agora, com a legislação que eu apresentei, tem segurança jurídica para a prefeitura contratar e para o empreendedor também não ficar com medo de não receber. Agora você falando sobre seguranças, né? No carnaval a gente teve uma série de problemas com o pessoal de bares e restaurantes. Você sempre é uma que sempre vive batendo. Belo Horizonte fala que é uma cidade que é a capital mundial dos bares, dos restaurantes, e isso tem um grande potencial em BH para se explodir e fazer com que Belo Horizonte se torne um destino turístico ainda maior, voltado para a gastronomia. O que está faltando para a gente conseguir avançar ainda mais nesse ponto, Marcelo? Bom, simplificar a vida de quem abriu um boteco para poder gerar entretenimento na cidade. Ainda existe muita legislação solta. Cada hora o bar tem que olhar para um tamanho de placa, para uma regra de mesa e cadeira. Mesa e cadeira pode, ombrelone não sei se pode. Ingente publicidade para lá e para cá, a taxa de fiscalização e limpeza. Tem tá hora para poder abrir, tá hora para poder fechar. Exato, tem um monte de coisinha, tanto no Código de Posturas quanto em outras regras e decretos da cidade, que era importante simplificar. Dá para criar um marco a respeito disso também? Dá para simplificar. Eu acho que o Código de Posturas ele é uma boa lei, porque ele fala de também outros assuntos para a construção civil, para nós, né, cidadãos também na questão da gestão das calçadas, enfim. Eu acho que dá para enxugar e deixar os empreendedores trabalharem com mais tranquilidade, como, por exemplo, a data de renovação do alvará do restaurante, do bar e do toldo, ela não era junta. Então, ela durava 1 ano, o toldo era 5 anos, o alvará ele tinha que renovar de tempos em tempos, por que não coincidir? Tira um alvará só, resolve a vida do bar e ele fala, nossa, graças a Deus, só tem que renovar isso daqui há não sei quanto tempo. E eu ainda acho 5 anos muito. Eu acho que se não mudar nada na estrutura do bar, ele não precisa renovar, ele precisa avisar a prefeitura quando ele fizer uma obra e aí sim ele tem que pedir autorização e renovar o seu alvará, por exemplo, de toldo. É muito burocrático, não estou entendendo. É muito burocrático e o empreendedor tem que estar preocupado com a boa comida, com o marketing do lugar dele e não em atender uma série de regras da fiscalização, algumas importantes para a segurança dos consumidores, mas outras obsoletas que hoje em dia já não fazem mais sentido e sinceramente, gente, se o boteco é ruim, a gente simplesmente não vai consumir, ele vai falir. Não é a fiscalização que precisa fechar um restaurante que não está sendo bacana, né? Enfim, tem várias ideias e uma legal que eu queria contar para vocês é relacionada à comida de boteco, que é um concurso que surgiu em Belo Horizonte 25 anos atrás. Espalhou pelo Brasil todo. Espalhou pelo Brasil inteiro e ele ainda não era reconhecido no calendário da cidade. Eu fiz uma proposta para a prefeitura transformar o Comida de Boteco nesse marco na cidade, no nosso calendário e também como manifestação cultural. Porque com essa mudança na lei, o Comida de Boteco passa a receber outros tipos de patrocínio do governo do estado, da própria prefeitura, para ganhar robustez também, enquanto concurso abraçado por Belo Horizonte. Dá para transformar a Comida de Boteco em Belo Horizonte, como virou o Festival de Gastronomia de Tiradentes? Dá para pensar nisso? Dá para pensar nisso, dá para pensar. O Rio de Janeiro fez uma legislação semelhante e o setor me trouxe essa proposta, eu já apresentei e espero que a gente consiga entregar também mais essa lei para o setor de bares e restaurantes daqui. Esse é um evento que realmente movimenta muito a cidade, né? A gente viu nos últimos dias, as filas estavam enormes. Sim. E você também, falando nesses estabelecimentos, tem uma proposta ali para tornar esse ambiente melhor para as mulheres, né? Ah, é ótimo. A gente fez uma visita sobre o protocolo Mulheres Seguras, que, na verdade, quando acontece um caso de assédio, de importunação nos restaurantes, nos bares, nas casas de show, muitas vezes o dono desse estabelecimento, a proprietária, não sabe o que fazer. E a gente criou um passo a passo para orientar garçons, atendentes, proprietários e proprietárias de como proceder. Primeiro liga para a polícia, primeiro isola a vítima. Tem até uma parte legal que é a criação de um drink que fica só no banheiro feminino com um determinado nome, que se a mulher pede isso para o garçom, ela já sinaliza que está sendo assediada. Enfim, nós fizemos a visita em alguns bares com o prefeito na sexta-feira passada e foi super legal a aderência da população e dos proprietários e proprietárias também de bares e restaurantes nessa pauta. Falando em prefeito, você sempre foi uma vereadora, uma parlamentar que sempre se pautou muito pela questão de independência e vendo sempre ponto a ponto. Como é que está a sua relação com o prefeito Álvaro Damião? Excelente, né? Até porque Álvaro foi colega nosso de Câmara, então a gente teve a oportunidade de construir algumas coisas junto. Inclusive, eu sinto que o marco das startups, o protocolo Mulheres Seguras, ele colocou para rodar de verdade porque ele participou disso enquanto era vereador. E vejo nele uma abertura muito grande ao diálogo. É um cara de centro, moderado, que gosta de construir, que gosta de gente e estou muito satisfeita com o jeito que eu tenho sido recebida na prefeitura, diferente dos outros anos em que eu fui vereadora.
Marcela, você também é idealizadora de um projeto de liderança para jovens, né? Queria saber como que você vê essa formação de novos líderes e qual resultado você já tem percebido disso. Nossa, o programa já está na sua 5ª edição. Ao longo desses anos foram mais de 90 jovens formados e a ascensão na carreira, as oportunidades de trabalho que surgem depois disso e o florescer mesmo desses jovens é uma coisa muito inspiradora. Eu falo que o programa é para eles, mas na verdade é para me renovar, porque ao longo do tempo eu estou ficando mais velha, eu já não tenho mais os 17, 18 anos de quando eu entrei na política e quando eu vejo um jovem sonhando grande, querendo transformar a realidade e se eu puder dar aquele empurrãozinho com o que ele já tem, eu me sinto super realizada, super satisfeita e nesse ano o programa atingiu mais de 70 cidades de Minas Gerais, foram quase 250 inscritos e a gente ainda está no processo de avaliação e em breve a 5ª turma já vai estar rodando também com jovens agora do estado todo. Marcela, só para a gente fechar de maneira bem curtinha, qual você acha que ainda é o grande problema de Belo Horizonte? Para mim, o grande problema de Belo Horizonte hoje é a burocracia. A gente precisa simplificar a cidade em diferentes áreas e para o setor de eventos, para o setor de bares e restaurantes, para o comércio. E ao reduzir burocracia, a gente abre margem para novas ideias, para um jeito diferente de fazer política, que é o jeito que eu acredito, com criatividade, inovação e resolvendo problemas de um jeito mais, como é que eu posso dizer, integrado com a cidade. Isso vale para tudo. Falei de forma genérica que eu acho que resume aqui a minha indignação ainda com o excesso de papelada que a gente tem na cidade. Tá certo. Obrigado, Marcelo. O tempo passa bem rapidinho, mas Verdade. mais uma vez, obrigado por ter recebido o nosso convite nessa sexta-feira. Bom mandato para você, que realmente continue caminhando para esse lado bem bacana de proposições para a cidade e que a gente consiga ter outras oportunidades para a gente falar mais sobre política e sobre construção aqui no nosso Rede Notícia. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, gente. Quando quiserem é só me convidar e o papo continua lá também no meu Instagram, @MarcelaTrópia. Também no nosso Instagram, no @TV Horizonte Oficial, no Rádio América Oficial, também você pode ver. Também acesse o nosso YouTube, @TV Horizonte Oficial, lá no @Rede Notícia TVHBH. Aí você vai ver mais tarde, tem os cortes aí da Marcela Trópia. Isso mesmo, a gente espera te ver por lá, viu? Agora você fica com o Bola na Rede, apresentado pelo Júnior Brasil, e a gente volta na semana que vem. Até mais! Bom fim de semana! Sextou pra você, com responsabilidade. A gente tá de volta na segunda, ao meio-dia. Um abraço, fique com Deus. Tchau!